Olá, meus carinhos, como estáis? Eu espero que vocês estejam muito bem. E aqui estou, professora Suzana, para falarmos um pouco sobre Saero e Saeb. Agora com o Professor Maurício, né, já nos conhecemos, e vamos falar um pouquinho para vocês sobre a importância dessa avaliação. Não é uma avaliação que vale pontos, né, para você na escola, mas é uma avaliação que vale muito ponto para a escola através de você. Exatamente. Então a gente já começa com a pergunta: o que é o Saero e o que é o Saeb, professores? São avaliações diferentes? São pensamentos diferentes? Ou será que são as mesmas coisas? Vocês sabem? Vocês conhecem essas avaliações? Pois é, nós ficamos com essa missão, né, Suzana? De trabalhar com eles essa ideia do Saero e do Saeb. Lembrando que Saeb é a avaliação de âmbito nacional e o Saero é aquele suporte que o Estado nos dá para nos preparar para o Saeb. Exatamente. Então vamos para a tela, porque lá nós vamos ler as definições. E começando, está aqui o Saeb. Como o professor falou, já uma avaliação externa nacional. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP, que é uma autarquia, né, prof? Isso. Uma autarquia ligada à educação. Então, o INEP, que permite o INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Então, você vai fazer vários questionários, né? Não é só a prova, tá? Tem a prova também, mas são vários questionários com perguntas sociopolíticas, econômicas a seu respeito. Então, são aplicadas essas avaliações e você vai responder essas perguntas. E a partir daí, a partir dessas respostas e a partir do resultado que você vai ter nessa prova, o INEP encaminha ao MEC alguns resultados e o MEC toma algumas decisões, algumas, né, medidas para a escola visando a melhoria do aluno. O SAEB permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade de educação oferecida aos estudantes. Então vamos falar com eles aqui rapidinho. Olha só, é basicamente o seguinte: o professor sabe, né, do seu aluno, o professor sabe, o professor conhece o seu aluno. Os professores presenciais aí, eles sabem de cada um. Eles sabem quem tem dificuldade em matemática, quem tem dificuldade em espanhol, em português. Ele sabe, o professor presencial sabe. Às vezes nós aqui no estúdio não temos né, como medir esse aprendizado de vocês. Quem passa isso para a gente são os professores presenciais. Então, é mais ou menos assim, o INEP, o MEC, não sabe como que você está na escola. A escola tem um resultado da prova, mas o INEP não sabe como que você vai sair do ensino fundamental e vai para o ensino médio, ou vai sair do ensino médio e vai para a faculdade. E essa prova é justamente para isso, é para verificar como que ele está transitando os alunos da rede municipal para a rede estadual e da rede estadual para o ensino superior. É essa a preocupação do governo com essas avaliações. Por isso as avaliações são aplicadas nos últimos ciclos, né, nas últimas Isso. séries. Mas aí tem estudante que está pensando assim: vou fazer nada, não vale ponto, não vou fazer. E o que a gente tem para dizer? É um momento que você tem que deixar de lado esse pensamento pequeno e pensar no coletivo, na sua comunidade. É muito importante que as escolas sejam vistas e recebam os subsídios, né, necessários para uma educação de qualidade. É fundamental também, professor, que eles participem, porque dependendo do número de presença, nem pontua, não é avaliado se não tem a presença necessária dos estudantes no dia da avaliação. Esse é um grande problema, né, que a SEDUC Rondônia tem tentado combater. O problema da ausência. Sim. Às vezes, não é nem o que eu fiz na prova, não é nem o que eu respondi na prova. Às vezes é porque a minha escola tem 70 alunos naquela série que vai ser avaliada e só 20 vão fazer a prova. Quer dizer, não alcançou a porcentagem mínima. Então, essa escola já é eliminada. E isso faz com que o nosso índice de Rondônia baixe bastante. Então, às vezes, a gente está atrás de vários outros estados e nem é por conta de conhecimento, é por conta de vontade dos estudantes de estarem ali participando do processo todo.
E também para alcançar essa pontuação, né? E até mesmo quem consegue a presença dos estudantes, né? A escola que consegue, essa nota não vem apenas dessa avaliação, vem também de ações na escola, vem da própria presença dos estudantes, a frequência dos estudantes aí assistindo às aulas. Então, é um conjunto que a gente tem que pensar e bater na tecla do coletivo. Vamos melhorar para deixar escolas melhores para as nossas futuras gerações. E é isso. E o nosso pensamento pequeno, às vezes, mas eu vou terminar já o ensino médio, eu estou saindo da escola já, estou no 2º ano, estou no 3º ano. Só que você esquece que lá atrás tem o seu irmão, tem o seu primo, tem aquelas pessoas que convivem com você, que são menores e que vão precisar da escola. E o meu desempenho, né, se for bom, junto à escola, pode trazer melhorias, porque aqui o MEC disponibiliza recursos para a escola, melhorias para a escola. Nós temos escolas aqui no estado de Rondônia que recebem campo de gramado sintético, que recebem melhorias na quadra, que recebem uma infraestrutura um pouco melhor, por serem escolas que destacam tanto no SAERO, no SAEB, quanto no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, as nossas notas refletem melhorias para a nossa comunidade. Precisamos ser vistos. Então, nós contamos com a participação de vocês, não é, prof? Sim. Não faltem, façam, porque aqui é um exercício de cidadania sua também, tá certo? Beleza. Que vocês estão sempre discutindo nas aulas, né? É um momento de pôr em prática, tá bom? Então, Perfeito. vamos lá. Na telinha, vamos lá rapidinho, porque o SAERO é como se fosse a mesma prova, só que são provas aplicadas, né? O SAEB não é todo ano, tá bom? Não é todo ano que tem SAEB. Então, quando não tem SAEB, o governo contratou uma empresa para organizar o SAERO. É uma iniciativa da SEDUC que tem como propósito fortalecer o SAEB, tá certo? Então, a SEDUC prepara essa avaliação, tem um setor da SEDUC que organiza a prova, que organiza a correção, que passa os resultados para as escolas e, a partir daí, a SEDUC cria estratégias para melhorar os nossos estudantes. Então, SAERO e SAEB têm as mesmas funções. No ano que você fizer SAEB, você não faz SAERO. No ano que você não fizer SAEB, aí tem o SAERO, é como se fosse um simulado para o SAEB. Exatamente. Lembrando que essas provas não são aplicadas só para a rede pública. Todas as escolas, são todas. aplicadas para a rede privada também. Perfeito. Aí, olha só, por que estamos aqui? Professora Suzana, que com vocês trabalha o componente de espanhol, não é? Uhum. E o professor Maurício. A professora Suzana, ela também é graduada em língua portuguesa. Sim, eu sou professora de português e professora de espanhol. Por isso nós estamos aqui, porque olha só aqui, ó, a prova que vocês vão fazer vai ter somente essas duas disciplinas, português e matemática. Então vamos lá. Professora, como vai ser? Vamos ler algumas características da avaliação, tá certo? Dessa avaliação externa. Quantidade de questões, são 26 questões para a língua portuguesa e 26 questões para matemática. As provas são divididas em 2 blocos de cada disciplina, com questões que abordam os conteúdos curriculares estabelecidos pelo Ministério da Educação. Lembrando que quem vai fazer o SAEB são os estudantes do segundo ano. Do segundo ano. E ao contrário, e o SAERO... Não, SAERO é segundo ano. Exatamente. Isso. SAEB, final de ciclo, terceiros anos. E o SAERO, aplicado para os segundos anos. Porque, simulado, como o prof. Falou, é um simulado para o próximo ano, que é o SAEB, né? Perfeito. Estrutura. As provas são divididas em 2 blocos de cada disciplina, com questões que abordam os conteúdos curriculares estabelecidos pelo Ministério da Educação. A prova tem um tempo... E dura quanto tempo, professora? 2 horas e 30 minutos, ou 150 minutos. Que é o tempo regular para a realização dos testes da língua portuguesa, matemática e para responder ao questionário do estudante. Lá nesse momento desse caderninho, esses questionamentos socioeconômicos, vem também o seu cartão resposta. Professora, como você vai avaliar, são como simulados que você já vem fazendo, você resolve as questões, depois você vai para o cartão resposta com muita atenção para não marcar a alternativa errada na hora de marcar o gabarito, tá certo? Beleza. E aí,
português e matemática. O que o estudante deve aprender no ensino médio de português e de matemática? Qual é aquele assunto que é fundamental para vocês saírem da escola? É isso que o Saero vai cobrar. Ele quer cobrar de vocês, olha só, na língua portuguesa. Aí aqui o português veio com eixos estruturantes, não é? A matemática divide só os 4 blocos de conteúdos e lá os escritores. Vamos lá falar do português. Em português, os tópicos, os eixos serão procedimentos de leitura, implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, relação entre textos, ou seja, reconhecer também os gêneros, coerência e coesão no processamento do texto, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Esses que eu li são os tópicos. E os descritores, vocês vão ver agora comigo. Ou seja, dos procedimentos de leitura, quais são as competências que o aluno tem que dominar para acertar a questão. Ou seja, ele está sabendo, ele vai sair do terceiro ano habilitado, com conhecimento suficiente. Vamos passar. Agora a gente vai fazer somente uma leitura, tá, meus carinhos? Porque nós vamos ter um próximo encontro, e nesse próximo encontro, o que a gente vai fazer, prof? Aula com questões, mostrar para vocês algumas questões que nós pegamos ali de simulados, e que você vai ver esse descritor e como que você deve proceder ao se deparar com esse descritor na prova. Exatamente, tem a questão e a gente vai trabalhando para você já ir sentindo. Porque você olha aqui, D3, inferir o sentido da palavra e expressão. Nossa, como é que pode cair? Aí a gente vê questões, tá certo? Então, vai ter ainda uma aula, um aulão da professora Suzana com português, do professor Maurício com matemática, tá bom? Então, vamos fazer essa leitura rápida. D1, localizar informações explícitas em um texto. D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D4, inferir uma informação implícita em um texto. D6, identificar o tema de um texto. D14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Tudo isso no bloco de procedimentos de leitura. E no bloco de implicações do suporte, do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, temos o D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diversos, propagandas, quadrinhos, olha gênero de novo, D12, identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Gente, isso aqui também é um ensaio para o Enem, tá certo? D20, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. D21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Seguindo, carinhos, agora coerência e coesão no processamento do texto. D2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuação do texto. D7, identificar a tese de um texto. Vocês aí que já estão treinando para a redação do Enem, então aqui essa parte vai ser muito interessante. D8, estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. D9, diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. D10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Perfeito. D11, estabelecer relações causa-consequência entre partes e elementos do texto. D15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Olha aqui, A morfologia aqui. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Mais um bloco. D16, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. D17, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos lá para D18, já estamos acabando. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. D19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. E variação linguística como bloco final, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do
texto. Parece muita coisa, né? Nossa Senhora, meu Deus, não vou conseguir entender tudo isso. Você vai ver durante as questões que muitos desses escritores se resumem a uma única questão. E você, de entender a questão, já consegue trabalhar. Da mesma maneira, a matemática. A matemática, ela já vem um pouquinho diferente do português. Né? Por quê? Ela se divide em 4 grandes blocos. O primeiro bloco, espaço e forma. Tá? No espaço e forma, nós temos 10 descritores. Tá? 10 descritores. Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relação de proporcionalidade, reconhecer aplicações de relações métricas de triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais, relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. Você já começou a entender qual que é o primeiro bloco, né, que é cobrado no SAEB, no SAERO? Geometria, tá vendo? Tudo geometria. Identificar a relação entre o número de vértices, faces e ou arestas de um poliedro, né? Aqui nós temos uma aula esses dias, segundo ano, relação de Euler. Né? Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo. Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. Relacionar a determinação do ponto de interseção de 2 ou mais retas com a resolução de um sistema de equações com 2 incógnitas. Reconhecer dentre as equações de segundo grau, com 2 incógnitas, as que representam circunferências. Então, esse primeiro bloco aqui, espaço e forma, é uma aplicação do que nós aprendemos em geometria, não esqueçam. Segundo bloco, grandezas e medidas, é o D11, D12 e D13. Tá? Resolver problemas que envolvam o cálculo de perímetros de figuras planas, tá vendo? Continuamos em geometria. Então, o bloco 2 está meio ligado ainda com o bloco 1. Resolver problemas que envolvem o cálculo de área, né, de figuras planas, resolver problemas que envolvam a área total e o volume. Então, na primeira parte, você reconhece as formas, reconhece as figuras, trabalha as vértices, arestas, faz equações, e no segundo você resolve perímetro, área e volume. Terceiro bloco, esse aqui é o que vocês têm que aprender mesmo. Tá? O bloco 1 e 2 é aqueles que têm deixado nossos alunos com notas mais baixas, tá? Que é o bloco 1 e 2. O bloco 3, números e operações, álgebra e funções, identificar a localização de números reais na reta numérica, resolver problemas que envolvam a variação proporcional direta ou inversa entre grandezas, resolver problemas que envolvam porcentagem, resolver problemas que envolvem equação do segundo grau, reconhecer expressões algébricas que representam uma função, resolver problemas envolvendo função do primeiro grau, analisar crescimento e decrescimento do gráfico, identificar gráficos que apresentam a situação descrita em um texto, isso aqui o Enem ama, tá? Esse D21, resolver problemas envolvendo PA e PG, dando a fórmula do termo geral, reconhecer gráfico de uma função polinomial e reconhecer a representação algébrica da função do primeiro grau. Resolver problemas que envolvem pontos máximos e mínimos na função do segundo grau. Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores. Identificar a representação algébrica e ou gráfica de uma função exponencial. Resolver problemas que envolvam função exponencial. Identificar gráfico de funções trigonométricas. Determinar a solução de um sistema linear associado a uma matriz. Resolver problemas de contagem e calcular a probabilidade de um evento. E o último bloco, que é o bloco do tratamento de informação, que é a estatística. Né? Resolver problemas envolvendo informações de gráfico ou tabelas, associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples de gráficos. Aqui entra a parte de estatística, média, moda, mediana, tudo isso. Então, é assim que vocês vão ter que se preparar. Mas não se preocupem, tá? Porque nós viemos aqui e vamos trazer para vocês esse suporte que vai vos ajudar com essa prova. Exatamente. Então, contamos com você. Vamos nos ver ainda no nosso aulão de português. E de matemática. Exatamente. Tudo para prepará-los. E contamos com a presença e dedicação de todos. E eu tenho certeza que vai ser sucesso. Presença garantida e sucesso. Beijo, meus carinhos.